Você tende a associar a vida a movimento, a sinais claros, a eventos que se impõem à percepção, mas a maior parte do que mantém você vivo acontece quando nada parece acontecer. Não há sensação, não há aviso, não há ruído. Entre um pensamento e outro, entre um batimento e o seguinte, existe um estado silencioso que não é vazio. É estabilidade ativa. Cada célula do seu corpo sustenta uma diferença elétrica mínima entre seu interior e o ambiente ao redor. Essa diferença não produz choque, nem faísca, nem sensação consciente. Ainda assim, ela é o que impede o colapso imediato da organização celular. Se esse equilíbrio desaparece, não há dor súbita, há desintegração. O que mantém a vida não é a explosão do impulso nervoso, mas o campo silencioso que permite que o impulso exista quando necessário. O sinal é a exceção. O silêncio é a regra. No universo, sistemas estáveis não são os mais ativos, mas os que mantêm suas forças em tensão equilibrada. Campos gravitacionais, eletromagnéticos e quânticos operam continuamente sem espetáculo. Eles não se anunciam, eles sustentam. Dentro do VOCA, o mesmo princípio opera em outra escala. Antes de qualquer ação, existe um estado de repouso cuidadosamente mantido. Não por inércia, mas por trabalho constante. Talvez o maior equívoco seja imaginar que o silêncio é ausência. Na realidade, ele é o resultado de um esforço preciso. E isso muda tudo. Porque, se a vida depende de um silêncio ativo, então viver não é apenas reagir ao mundo, mas sustentar condições invisíveis para que a reação seja possível. Você não percebe esse estado porque ele não foi feito para ser percebido. Ele foi feito para não falhar. E quando falha, o sistema não entra em alarme. Ele simplesmente deixa de existir como forma coerente. Antes de falarmos de sinais, de impulsos ou de consciência, precisamos permanecer aqui menos nesse intervalo silencioso que não chama atenção, mas do qual nada escapa. Silêncio, aqui, não significa descanso. Significa tensão mantida. Cada célula viva sustenta uma separação delicada entre dentro e fora. Não é uma parede sólida, nem uma fronteira passiva. É um limite ativo, constantemente averiguado, corrigido. Manter essa diferença elétrica exige gasto contínuo de energia. Íons são empurrados contra gradientes naturais, forças são contrariadas, equilíbrios são artificialmente preservados. Nada disso é visível, nada disso é sentido. E, no entanto, é ali que a vida se mantém possível. Se essa tensão se dissolve, a célula não entra em modo de emergência. Ela não luta. Ela perde forma. No universo, estruturas duráveis também não existem por repouso absoluto. Elas persistem porque forças opostas permanecem em balanço instável. Gravidade e expansão, atração e afastamento, concentração e dispersão. Quando esse balanço se rompe, não há aviso. A reorganização ou desaparecimento. Dentro do corpo, o mesmo princípio atua sem narrativa heróica. A célula não espera o colapso para agir. Ela vive antecipando o colapso, sustentando diferenças que não deveriam durar naturalmente. O impulso nervoso, que parece tão impressionante quando ocorre, é apenas uma ruptura breve nesse estado. Um instante em que o silêncio é interrompido, e logo depois, restaurado com precisão quase obsessiva. A vida não se constrói sobre eventos extraordinários. Ela se constrói sobre a capacidade de retornar ao silêncio funcional após cada perturbação. Talvez seja por isso que o corpo não celebre seus próprios sinais. Ele trabalha para apagá-los o mais rápido possível. O erro comum é pensar que a atividade define a vitalidade. Mas sistemas realmente vivos são aqueles capazes de absorver a ação sem perder o fundo silencioso que o sustenta. Você não vive no impulso, você vive no intervalo entre eles. E esse intervalo não é vazio. É um campo cuidadosamente mantido, onde tudo o que importa permanece possível. Quando o impulso finalmente acontece, quando um neurônio dispara, quando um músculo se contrai, quando uma decisão parece emergir, ele ocupa toda a atenção. Mas o evento em si é curto. O que o torna possível é longo. O disparo elétrico dura milésimos de segundo. A preparação silenciosa dura o tempo todo. Antes que qualquer sinal atravesse seu corpo, existe um estado basal que precisa estar intacto. Uma configuração invisível onde cada célula sustenta com precisão aquilo que não está acontecendo. É isso que define o que pode acontecer depois. No universo, nada emerge do zero absoluto. Mesmo o que parece explosão nasce de um campo prévio, saturado de condições já existentes, mantidas em silêncio. A ação é apenas a superfície visível de uma estabilidade profunda. No corpo, o impulso não cria ordem. Ele utiliza uma ordem que já estava sendo mantida. Se esse fundo silencioso se torna instável, os sinais não se tornam mais fortes. Eles se tornam erráticos. Ruído sem significado, atividade sem função. Existe um limiar delicado entre silêncio fértil e silêncio morto.
O primeiro sustenta possibilidades. O segundo indica que o sistema perdeu a capacidade de manter diferença, tensão e forma. E você não percebe quando cruza esse limiar, porque a percepção depende exatamente daquilo que começa a falhar. O corpo não foi projetado para avisar sobre a perda de estabilidade. Ele foi projetado para funcionar enquanto ela existe. Talvez por isso confundamos vida com agitação. Porque só notamos algo quando o fundo silencioso já foi suficientemente perturbado para permitir um evento. Mas a verdade estrutural é outra. Quanto mais íntegro o sistema, menos ele se anuncia. A saúde não faz barulho, a coerência não chama atenção. O equilíbrio não pede reconhecimento. No cosmos, regiões estáveis do espaço não produzem espetáculo. Elas apenas permitem que estruturas persistam. O drama surge quando esse fundo se rompe. Dentro do VOCA, o silêncio elétrico é esse fundo. Não como pausa, mas como condição contínua. Você não é definido pelo que sente quando algo acontece. Você é sustentado pelo que permanece intacto quando quase nada acontece. E isso nos leva a um ponto inevitável. Se a vida depende desse fundo invisível, então a maior parte da existência ocorre fora daquilo que você chama de experiência. Há um intervalo curioso entre o que o corpo faz e o que você percebe. Não é atraso técnico, é hierarquia funcional. O silêncio elétrico que sustenta suas células não espera pela consciência. Ele opera antes, durante e depois de qualquer sensação de decisão ou intenção. Enquanto você interpreta o mundo, o corpo já estabilizou milhares de condições para que essa interpretação fosse possível. A consciência não inaugura a ação. Ela chega depois como leitura tardia de um sistema que já estava em funcionamento. No cérebro, isso se torna ainda mais evidente. Para que um único pensamento surja, vastas regiões precisam permanecer em estado silencioso, mantendo gradientes estáveis, evitando descargas desnecessárias, protegendo o fundo onde o sinal poderá emergir sem se perder. Pensar é um evento raro. Sustentar a possibilidade de pensar é o trabalho contínuo. No universo, observamos algo semelhante quando olhamos para estruturas que parecem ativas. A luz que chega até nós atravessou regiões imensas, onde nada aconteceu de forma perceptível. Campos estáveis, espaço aparentemente vazio, silêncio estrutural. Sem isso, não haveria trajetória. Não haveria chegada. Dentro do corpo, a ação consciente é como essa luz. Visível, marcante, mas dependente de um percurso silencioso que nunca entra em cena. Talvez seja por isso que você não sente o esforço real da vida. O que exige mais trabalho não se manifesta como sensação. Ele se manifesta como ausência de falha. Você acredita estar presente quando decide, quando reage, quando sente. Mas a maior parte da sua existência acontece fora do palco da experiência, sustentada por sistemas que não pedem atenção. E isso não diminui você? Redefine. Você não é o ponto de origem do funcionamento. Você é o ponto onde o funcionamento se torna narrável, algo profundamente estável e profundamente impessoal, menos mantendo o fundo onde o eu pode aparecer sem se dissolver. O colapso raramente começa com impacto. Ele começa com ruído. Não um ruído audível, mas um excesso de atividade onde deveria haver estabilidade. Células que disparam quando não deveriam. Sistemas que consomem energia para compensar pequenas perdas de equilíbrio. Sinais que deixam de ser exceção e passam a ser regra. O silêncio elétrico não desaparece de uma vez. Ele se fragmenta. Gradientes antes precisos tornam-se instáveis. A diferença mínima que mantinha a forma começa a oscilar. Nada explode. Nada dói imediatamente, mas o custo aparece. O corpo passa a gastar energia apenas para continuar sendo corpo. A coerência deixa de ser gratuita, ela precisa ser forçada. No cérebro, isso se manifesta como excesso de pensamento, dificuldade de repouso, sensação de estar sempre ligado, mas nunca plenamente funcional. O sistema não está mais silencioso o suficiente para permitir clareza, nem ativo o suficiente para produzir ação eficiente. É um estado intermediário, menos nem colapso nem instabilidade. Na biologia, esse estado é perigoso não porque é dramático, mas porque é sustentável por tempo demais. O organismo se adapta ao ruído. Ele normaliza o desequilíbrio. E o que era exceção passa a ser fundo. No universo, estruturas entram em colapso não quando forças externas surgem, mas quando o equilíbrio interno deixa de ser mantido com precisão. Estrelas não morrem quando explodem. Elas explodem porque já estavam instáveis há muito tempo. Dentro do VOCA, o mesmo princípio atua. Antes da exaustão, a perda de silêncio. Antes da doença, há gasto energético invisível. Antes da confusão, há excesso de sinal. Talvez o maior erro moderno seja confundir intensidade com vitalidade. Sistemas vivos não são os mais estimulados, mas os mais coerentes. A vida não exige barulho constante. Ela exige um fundo estável, onde o barulho possa, quando necessário, emergir e depois desaparecer. Quando o silêncio começa a falhar,
O corpo não avisa. Sistemas biológicos não foram projetados para gerar consciência imediata do desequilíbrio, mas para preservar a forma o maior tempo possível. Antes que você perceba algo errado, o corpo já redistribuiu energia, já reduziu sensibilidade, já alterou prioridades. A percepção é um luxo evolutivo. A sobrevivência, não. Quando o ruído interno aumenta, o organismo faz algo contraintuitivo. Ele diminui o acesso consciente. Menos sensação, menos clareza, menos presença. Não como falha, mas como estratégia. O cérebro reduz o volume do mundo para impedir sobrecarga. O sistema nervoso entra em modos mais automáticos. O corpo continua funcionando, mas você sente que está operando a vida, não vivendo. Esse estado não é colapso. É contenção. É o equivalente biológico de desligar luzes de uma cidade para manter a rede elétrica ativa. Do ponto de vista da experiência, isso aparece como cansaço sem causa clara, menos sensação de distância do próprio corpo. Dificuldade de sentir prazer ou urgência, menos pensamento constante, porém raso nada disso, indica que o sistema parou. Indica que ele está gastando energia para sustentar a coerência. O silêncio não desapareceu. Ele está sendo protegido. O problema surge quando essa proteção se prolonga demais, porque o silêncio sustentado sob esforço deixa de ser estabilidade e passa a ser tensão crônica. No universo, campos mantidos artificialmente entram em colapso quando a energia que os sustenta se esgota. Na biologia, o princípio é o mesmo. O corpo pode esconder o ruído por um tempo, mas não indefinidamente. E aqui surge uma verdade desconfortável. Muitos estados que interpretamos como normais são, na verdade, modos de contenção prolongada. Você não sente o colapso porque o corpo está ocupado demais impedindo que ele aconteça. Existe um erro comum ao falar de equilíbrio. Imaginar que ele surge quando tudo desacelera. Mas sistemas vivos não entram em silêncio por desligamento. Eles entram por precisão. O corpo não precisa de menos atividade. Ele precisa de atividade alocada corretamente. O silêncio elétrico que sustenta a vida não é passivo. Ele é o resultado de bilhões de microajustes acontecendo sem desperdício. Quando o ruído domina, a tentativa consciente costuma ser forçar o oposto, relaxar a força, controlar a respiração, desligar o pensamento. Isso cria outro tipo de ruído, porque o sistema não perde coerência por excesso de estímulo apenas, mas por perda de confiança interna. O corpo entra em contenção quando não pode prever seus próprios estados. Reaprender o silêncio começa quando o organismo volta a confiar que seus ciclos podem se completar sem interferência constante. Isso não acontece por controle, mas por ritmo. Ritmo do sono consistente. Ritmo de alimentação previsível. Ritmo de esforço seguido de repouso real. Ritmo de atenção que não fragmenta tudo em microtensões. No universo, sistemas estáveis oscilam dentro de margens estreitas. Eles não evitam flutuação. Eles limitam amplitude. O mesmo vale para você. O silêncio retorna quando o corpo não precisa mais gastar energia para conter excessos. Quando os sinais voltam a ser exceção. Quando o repouso deixa de ser um intervalo roubado e volta a ser parte da arquitetura. Esse processo não é perceptível no início, porque o silêncio verdadeiro não gera sensação intensa. Ele gera ausência de esforço. Você não sente que algo mudou. Você percebe que deixou de precisar compensar. Pensamentos perdem urgência. O corpo responde sem antecipar colapso. A presença surge sem ser forçada. E talvez essa seja a parte mais desconcertante. A vida funciona melhor quando você não está tentando fazê-la funcionar. O silêncio que mantém você vivo não pede atenção. Ele pede condições. E quando essas condições são restauradas, o sistema não celebra. Ele simplesmente volta a sustentar. Existe uma forma de inteligência que não cria, não intervém, não acelera. Ela preserva. Nos sistemas mais antigos do universo, aqueles que permanecem estáveis por bilhões de anos. A regra não é adaptação constante, mas respeito aos limites internos. Estrelas não colapsam porque sabem exatamente quanto podem expandir antes de perder coesão. Galáxias não se desfazem porque obedecem campos invisíveis que nunca entram em espetáculo. A vida humana segue a mesma lógica, mas ao contrário do cosmos, você pode interromper seu próprio equilíbrio sem perceber. O silêncio elétrico que sustenta suas células não precisa de otimização. Ele precisa de não sabotagem. Grande parte do desgaste biológico não vem do que acontece, mas do que é antecipado, da ativação antes da necessidade, da tensão antes do impacto, do pensamento antes do sinal. O corpo paga caro por esse adiantamento constante. Não porque ele seja frágil, mas porque foi projetado para responder, não para permanecer em alerta infinito. Quando você respeita o silêncio funcional do organismo, algo sutil acontece. O sistema nervoso deixa de gastar energia prevendo colapsos. O metabolismo volta a operar em margens eficientes. A percepção se organiza sem esforço, nada disso é sentido como melhora. É sentido como normalidade recuperada. E talvez isso explique
Por que o silêncio passa despercebido? Ele não impressiona, ele sustenta. No final, viver não é amplificar sinais, nem buscar estados extraordinários. É permitir que o campo invisível continue fazendo o que sempre fez menos desde antes de você existir como indivíduo. Você não é um corpo que ocasionalmente entra em silêncio. Você é um silêncio funcional, que ocasionalmente gera sinais. Reconhecer isso muda a forma como você habita o próprio organismo. E muda, sobretudo, a forma como você para de interferir, onde não é necessário. Escreva nos comentários: eu sustento o silêncio que me sustenta.